Olá, meus queridos alunos do 8º ano do Colégio Santa Rita. E a nossa aula de física é a aula de número 6. Eu sou a professora Evilane e hoje nós vamos falar sobre a dinâmica. Nós estudamos até a última aula a cinemática, né? Que é o ramo da física que se preocupa com os movimentos dos corpos. Bem, a partir de agora nós vamos estudar a dinâmica, né, que é a área da física que se ocupa em estudar as causas do movimento dos corpos, né? Mas antes de começarmos o assunto propriamente dito, precisamos falar sobre o que é grandeza física. Bem, grandeza física são as grandezas que podem ser medidas, né? Ou seja, elas descrevem qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos, né? Então, essas grandezas físicas nós até estudamos no nosso primeiro conteúdo do ano, né? Temos as grandezas fundamentais, temos as grandezas derivadas, né? E hoje nós vamos estudar aquelas divididas em escalares e vetoriais. Bem, o que é uma grandeza escalar? É uma grandeza, pessoal, que ela fica explicada, definida apenas com um valor numérico e uma unidade de medida. Eu dei como exemplo o tempo, a massa, a temperatura e a energia. Bem, se alguém pergunta para você qual é a hora, você vai responder 13 horas, 8 horas. Então a grandeza fica definitivamente bem explicada apenas falando um valor numérico, né, e uma unidade de medida. Por exemplo, a unidade de medida do tempo é o segundo, da massa é o quilograma, da temperatura é Kelvin, né, e da energia é o joule. Aqui eu mostrei para vocês nesse slide como é uma grandeza escalar. Eu dei como exemplo o volume, né? Eu disse que são 3 metros cúbicos, ó. Nós vamos ter aqui o número, né? O valor numérico. E vamos ter a unidade de medida de volume, que é o metro cúbico, que nós aprendemos no início do ano, certo? O que é uma grandeza física vetorial? Bem, a grandeza física vetorial, ela necessita de uma perfeita caracterização, ou seja, uma representação que seja melhor definida do que a da escalar, né? Então, nós precisamos ter um valor numérico, que nesse caso a gente chama de intensidade ou módulo. Vamos precisar dizer a direção e informar o sentido. Ou seja, apenas o valor numérico e a unidade de medida não resolvem. Você precisa indicar a direção e o sentido. Porque toda vez que você vai dar uma informação, você vai ser questionado quanto a isso. Por exemplo, falar de força. Se alguém pergunta qual é a força que você aplicou sobre a mesa, você vai dizer, eu apliquei uma força de 50 newtons. Mas essa força foi direcionada para onde? Para a horizontal ou é vertical, né? Ou temos a diagonal? Ou então, qual é o sentido que você indicou essa força? Da esquerda para a direita? Você vai mexer a mesa da direita para a esquerda? Então, de cima para baixo? Então, tudo isso conta na hora de você falar e explicar, quer dizer, sobre uma grandeza vetorial. Então, nós temos velocidade, força, aceleração, né? Lembre-se de uma coisa, o módulo ou a intensidade é um valor algébrico em módulo, ok? Então é um número. A direção é como eu acabei de dizer, é você falar se está na horizontal, se está na vertical ou se está na diagonal. Então, horizontal, né? Vertical ou diagonal. Não esqueçam disso. E sentido é informar para onde está indo, que lado? Para a esquerda, para a direita.
Se for na vertical, para cima, para baixo, do ponto A ao ponto B. Então, tudo isso é sentido. Então, não confunda direção com sentido, ok? Bom, uma grandeza vetorial, ela é representada por um vetor. Ou seja, é um ente matemático representado por um segmento de reta orientado. Como vocês podem observar aqui, nós temos uma seta, não é? Ele tem uma origem aqui, ó, e vamos ter o sentido dela representado aqui na frente, ó. Quais são as características básicas? Ela vai ter um módulo, ou seja, ela vai ter um valor aqui de tamanho, né? Ela vai ter a direção, no caso do nosso exemplo aqui, a direção é horizontal, e ela terá um sentido. Que sentido é esse? É para que lado o vetor está apontando, né? A setinha está apontando para que lado? No nosso exemplo aqui é da esquerda para a direita. Então, quando você for trabalhar com grandezas vetoriais, que nós vamos estudar ainda esse assunto, vetores, vocês vão ver que cada vetor ele tem um valor numérico, né? E aí nós poderemos fazer a soma, a subtração, ou trabalhar com vetores que não têm a mesma direção e nem o mesmo sentido. Serão aulas posteriores. Bom, vamos falar sobre a lei de Newton. As leis de Newton, pessoal, elas são leis que determinam como a ação das forças influenciam no estado de movimento dos corpos. Bem, Isaac Newton foi um grande cientista que viveu no século 17, né? Ele tinha uma frase muito célebre, onde ele afirmava que se vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Ok, o que ele quis dizer com isso? Bem, os estudos de Isaac Newton foram todos baseados em estudos anteriores. Por exemplo, tentar entender como se comportam os materiais em relação às forças já é um estudo feito desde a época dos gregos, né? Aristóteles mesmo, ele afirmava que o movimento de um corpo não é um estado natural. Para que ele ocorra, é necessária a ação de uma força. Então, isso Aristóteles falou 500 anos antes de Cristo. Aí depois veio Galileu Galilei, no século XVI, onde ele afirmava que a inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter velocidade constante. Então, foi baseado nessas teorias criadas anteriormente a Isaac Newton que ele constituiu as leis que hoje regem os movimentos dos corpos, não é? Newton foi um grande físico e matemático, né? E ele contribuiu bastante para essa parte do estudo da dinâmica, né? Vamos falar aqui sobre as leis de Newton. A primeira lei, uma das mais importantes, é a lei da inércia. A inércia diz o seguinte: um corpo continua em estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, MRU, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicadas. Ou seja, um corpo tende a permanecer no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Lembre-se que para você afirmar que um corpo está em movimento ou está em repouso, você precisa adotar um referencial, né? Então, para que ele continue nessa condição de repouso ou de movimento retilíneo uniforme em relação a um referencial, a resultante das forças que agem sobre esse corpo, elas precisam ser nulas. De acordo com a lei da inércia, o que é o conceito de força? Força é o agente que altera a velocidade do corpo, vencendo assim a tendência natural de manter seu estado de equilíbrio, ou seja, a sua inércia. Pessoal, força também, ela pode provocar deformação no corpo. Então, além de modificar o movimento, ela também pode modificar a forma do corpo, ou seja, provocar uma deformação. Então, a força aqui resultante, ela precisa ser nula, zero, né? Para que a velocidade seja constante e ele permaneça em repouso
ou em movimento retilíneo uniforme. Coloquei aqui uma dica para vocês. Todo corpo em equilíbrio mantém por inércia sua velocidade constante. Então não esqueçam disso. Todo corpo em equilíbrio, toda vez que a gente falar de equilíbrio dos corpos, é porque a velocidade desses corpos é constante. Bom, eu vou dar um exemplo aqui de como a lei da inércia ela atua sobre os corpos, né? O movimento dos corpos. Um corpo em repouso tende por inércia a permanecer em repouso. O que é que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu tinha um ônibus que estava em repouso, né? Em relação a esse passageiro que está dentro do ônibus. Então, ambos estão em repouso, um em relação ao outro. O ônibus, ele é acelerado, ou seja, ele é movimentado, ele começa a entrar em velocidade. E o que é que vai acontecer com o homem aqui? Ele não vai ter a tendência de entrar em movimento também. A tendência dele é de permanecer em repouso por causa da inércia. Então é por isso que quando o carro ele começa a andar, a tendência da pessoa é ser jogada para trás, ou seja, ser arremessada para trás, porque a tendência dela é continuar no estado em que ela estava inicialmente. Agora, coisa inversa acontece se você freia, ou seja, você causa a frenagem nesse automóvel. Bem, quando você está com o carro em movimento, a pessoa que está dentro dele também passa a ter o mesmo movimento, ou seja, a mesma velocidade em relação ao automóvel. Quando ele é freado, ou seja, freia bruscamente, a tendência da pessoa que está dentro dele é permanecer em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele é arremessado para a frente, porque o corpo dele tende a permanecer no estado de inércia em que se encontra, que é de movimento retilíneo uniforme. Bom, temos que falar sobre referencial inercial. O que é que isso tem a ver com a primeira lei de Newton? O referencial só é considerado inercial se estiver em equilíbrio, ou seja, se está em equilíbrio, a velocidade ela é constante. E quando nós temos uma velocidade constante, nós não temos aceleração, não esqueça disso. Estudamos lá no movimento retilíneo uniforme. Velocidade constante, aceleração nula, ok? As leis de Newton somente são válidas para referenciais inerciais. Não esqueça disso. As leis de Newton só têm validade se estivermos trabalhando com referenciais inerciais, né? Outra dica: quando os movimentos tiverem grande duração e se exigir precisão, adotar-se-á como referencial inercial o referencial estelar, que se utiliza de estrelas cujas posições têm sido consideradas invariáveis durante anos de observação, certo? Vamos falar agora sobre a segunda lei de Newton, que é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Alguns gostam de chamar de princípio da aceleração dos corpos. A resultante das forças que agem no corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Então, nós vamos chegar a essa fórmula aqui. A força resultante é igual à relação entre a massa multiplicada pela aceleração do corpo. Lembre-se de uma coisa. A força, nesse caso, a aceleração, ela é diretamente proporcional à força aplicada, ou seja, quanto maior a força, maior vai ser a aceleração. E a aceleração ela é inversamente proporcional à massa do corpo. Então, corpos que têm massa maior, a tendência deles é ter uma aceleração menor. Não esqueçam disso. O que vai acontecer com a força resultante se ela tem o mesmo sentido da velocidade, né? Neste caso, a aceleração A também tem o mesmo sentido de V. E o movimento é considerado acelerado. Então, se você observar aqui pelo desenho, nós vamos ter a força aqui, ó, resultante.
e ela está no mesmo sentido da velocidade. No nosso exemplo aqui, ela está no sentido da direita para a esquerda. Bem, a aceleração, ela vai ter também o mesmo sentido da força, ou seja, nós vamos ter um movimento acelerado, ou seja, o módulo da velocidade aumenta com o tempo. Aí podemos ter o caso contrário. Eu tenho aqui, ó, a força no sentido para a esquerda e a velocidade no sentido da direita, ou seja, sentidos contrários. Então, o que é que vai acontecer com a aceleração? Ela vai ter o mesmo sentido da força, certo? Só que nós vamos considerar esse movimento retardado, né? Porque você vai perceber aqui que a velocidade e a aceleração vão ter sinais contrários, ou seja, o módulo da velocidade vai diminuir com o tempo. Quais são as unidades que usamos pelo sistema internacional quando trabalhamos com cálculo de força? Bem, a massa, ela deve ser dada em quilogramas. Não esqueça disso, ok? Nas questões que elas estiverem em outra unidade de medida, a gente tem que transformar para quilo. A aceleração, ela deve estar em metros por segundo ao quadrado. E a força, ela é dada em newtons, né? Que equivale a quilogramas por metro segundo ao quadrado, né? Vezes metros por segundo ao quadrado. E o que é que significa esse newton, pessoal? É justamente a intensidade de força sendo aplicada numa massa de 1 quilograma, né? Uma aceleração de módulo 1 metro por segundo. Então, isso é o valor de 1 newton. 1 newton é a intensidade de força que produziria numa massa de 1 quilograma uma aceleração de módulo 1 metro por segundo. Aqui eu fiz um gráfico para vocês mostrar como é a relação entre a massa e a aceleração. Como eu disse, são duas grandezas inversamente proporcionais, né? Se você observar aqui no primeiro, eu disse o seguinte: a força que a mão exerce acelera a caixa. Então, tá aqui. A força que a mão exerce acelera a caixa. Isso não vai ser modificado. No segundo exemplo, 2 vezes a força produz uma aceleração 2 vezes maior. Então, a aceleração e a força são grandezas diretamente proporcional. Então, se você duplica aqui, ó, a força aplicada, você vai duplicar a aceleração do objeto. Aí eu posso falar de modo análogo. A mesma força sobre uma massa, 2 vezes maior, ok? Se você observar, você tem uma massa 2 vezes maior, né? E a mesma força aqui sendo aplicada causa a metade da aceleração, ok? No terceiro exemplo aqui que eu dei para vocês, 2 vezes a força sobre uma massa 2 vezes maior produz a mesma aceleração original. Bem, aqui é o seguinte, aqui eu estou aplicando 2 vezes a força, dobrando a força, para 2 vezes a massa do material. Então, quando isso acontece, nós vamos produzir a mesma aceleração original. Agora, no caso aqui, quando você tem a mesma força aplicada sobre massas 3 vezes maiores, ok? Ó, se você observar, eu tenho 3 massas e uma única força aplicada. Ou seja, causa 1/3 da aceleração original. A terceira lei de Newton. Bem, a terceira lei de Newton é a famosa lei da ação e da reação. Para cada ação, existe uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, só que sentidos contrários. Eu dei aqui um exemplo para vocês, ó, no desenho. Eu mostrei para vocês que está havendo a ação, o par ação e reação, aqui FBA e FAB, e os corpos precisam ser diferentes. A lei da ação e da reação acontece simultaneamente, mas em corpos diferentes. Um vai aplicar
a ação e o outro vai aplicar a reação. O valor de cada uma é igual, né? A direção é a mesma, só que o sentido é contrário. Características, como eu acabei de falar, né? Toda vez que um corpo A exerce no corpo B uma força, este também exerce em A outra força, tal que essas forças têm a mesma intensidade, têm a mesma direção, têm sentidos opostos e têm mesma natureza, sendo ambas de campo ou ambas de contato. Nós vamos já falar sobre essa classificação das forças. Bom, eu coloquei aqui um exemplo sobre a aplicação da terceira lei de Newton, né? A pessoa quando está caminhando, né? Se um corpo exerce uma força sobre outro corpo, este reage sobre aquele com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Então, a partir do momento que a gente caminha, nós aplicamos uma ação sobre o chão, o pé da gente, né? E o chão, ele reage no nosso pé, fazendo a gente inclinar para frente, ok? Nesse assunto também, nós vamos aprender a calcular a força-peso, que é uma força de distância, ou seja, uma força de campo, né? O peso é justamente essa relação entre a massa e a gravidade, porque o peso é trabalhado em queda livre, ok? Na vertical. Então, peso é um campo gravitacional que a Terra exerce sobre qualquer objeto colocado próximo à sua superfície. O peso, como é uma força, também vai ter como unidade de medida o Newton. E lembre-se, essa massa aqui, ela precisa ser em quilos, ok? E essa gravidade aqui a gente chama de aceleração gravitacional. Se for na Terra, ela tem valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, cada corpo celeste que nos rodeia, eles têm um campo gravitacional, ou seja, uma gravidade diferente. Uns maiores do que a Terra, outros menores do que a Terra. Bom, classificação das forças, né? A manifestação das forças se dá por meio de interação entre corpos. Ou seja, em relação à natureza dessa interação, nós vamos ter força de contato, que são as forças, pessoal, onde os corpos precisam se tocar. Ou seja, nós temos força de tração, né, que é quando você puxa através de um fio algum objeto. Nós temos a força normal, que quando você tem um material em alguma superfície, essa superfície ela dá uma força contrária nesse corpo, que é a força normal, né, contrária ao peso. Temos o atrito, que é uma força contrária ao movimento que está sendo indicado do móvel, não é? Então, o atrito, quanto maior for o atrito, mais dificuldade o corpo tem de sofrer deslocamento, ok? Temos as forças de campo ou forças de distância, que são forças onde os materiais não precisam estar em contato. Então, um exemplo, a força magnética. Nós vamos estudar em magnetismo que no ímã cria a formação de um campo magnético ao redor dele. Essa modificação no meio a gente chama de campo magnético. E é esse campo magnético que faz os materiais como ferro, cobalto, níquel, serem atraídos com muita facilidade pelo ímã. E nós temos a força elétrica também e a força peso, que é uma força gravitacional. Quando você pula do chão, você é puxado novamente para o solo, né? Ou seja, a força da gravitacional, que é essa força peso, ela vai fazer você voltar para o solo. O que seria força resultante? A força resultante é aquela produzida pela soma vetorial de todas as forças que são aplicadas sobre um corpo, né? Então, é essa força resultante que nos permite classificar os sistemas de força. Então, nós podemos ter força de mesma direção e sentidos, e mesmo sentido, né? Aqui no primeiro exemplo. Quando isso acontece aqui, ó, mesma direção e mesmo sentido, nós vamos ter que somar as forças. Então, é um cálculo bem simples, né? E como é que a gente vai representar a força resultante? Bem, você vai somar cada um dos vetores, né? O vetor força, e vai representar a força resultante com o tamanho total da junção de todas essas forças. Já forças de mesma direção em sentidos contrários. Como vocês podem observar aqui, ó, nós temos F1 para a esquerda e F2 para a direita.
Então, nós vamos ter que diminuir a força maior da força menor. Lembre-se, não existe força negativa. Então, quando você for fazer essa subtração, você precisa diminuir a força maior da força menor. E na hora de representar aqui, ó, a força resultante, a gente precisa colocá-la no sentido da maior força. Sempre ela é no sentido da maior força. Tá aqui, F1 está para a esquerda, foi por isso que eu representei a força resultante para a esquerda também. E ela é justamente, ó, essa parte que falta aqui, que é a diferença das duas, F1 menos F2. Bem, e quando as forças têm direções diferentes, né? Nós temos dois casos. Quando formam um ângulo de 90 graus, ou seja, forças perpendiculares entre si, então nós vamos usar o teorema de Pitágoras, certo? A força resultante é a raiz quadrada da força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Então, a lei de Pitágoras, ela só é válida para um sistema que tem duas forças. Como a gente representa a força resultante? Olha aqui, ó, no desenho. Você vai fechar aqui o quadrado, ou seja, você vai desenhar imaginariamente aqui uma linha, né, que é paralela a F1 e uma linha que é paralela a F2. E vai traçar uma diagonal aqui dentro, ó, de onde começa a junção das duas forças até aqui, ó, na parte imaginária. Quando forma um ângulo maior ou menor do que 90 graus? Bem, aí nós vamos usar o teorema do paralelogramo. Também precisam ser duas forças. Nós vamos ter a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais duas vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno desse ângulo. Na questão é dado o cosseno do ângulo menor ou maior do que 90 graus. Então, a gente, ó, representa aqui. Nós traçamos uma linha imaginária paralela a F1, uma linha imaginária paralela a F2. Vejam que aqui elas são inclinadas, não é? Ó, ela está um pouco na diagonal. Então, a força resultante, ó, será aqui da junção das duas até a junção da linha imaginária. E quando o ângulo é maior, você vai fazer o mesmo processo, paralelo a F2 e paralelo a F1, ou seja, vai ficar essa diagonal igualzinha aqui com F1. E aí a força resultante sempre é da junção das duas até a junção da linha imaginária. O que é um equilíbrio de um corpo? O equilíbrio de um corpo ele acontece quando a velocidade desse corpo é constante. Um corpo está em equilíbrio quando ele está sob a condição de ausência de resultante de forças, ou seja, em repouso, que a gente chama de equilíbrio estático, ou quando não apresenta variação da velocidade, ou seja, está em movimento retilíneo uniforme. A gente chama de equilíbrio dinâmico. Bem, e para concluir a nossa aula, pessoal, o aparelho que é usado para calcular a força, a intensidade da força, é chamado de dinamômetro. Não esqueçam disso, dinamômetro. Bem, pessoal, nossa aula de hoje chega ao fim. Eu gostaria de dizer que foi um prazer, eu espero que todos vocês tenham entendido. Um grande abraço da Tia Vi e até a próxima aula.